O mistério da meia-noite. Poucos dias depois do início da quaresma, Alana, estudante do segundo ano do ensino médio, convidou seus amigos e colegas de classe, Eric e Carla, para passarem um final de semana no sítio de sua tia Julie. Acabara de comprar para morar com sua filha Natália. Esse sítio não fica muito longe da cidade, mas os antigos donos não revelaram o motivo pelo qual a propriedade foi vendida. Só disseram que teriam que sair daquele lugar assombrado o mais rápido possível. Julie, que não era supersticiosa, preferiu acreditar que eram ladrões que estavam tentando assustá-los para roubar objetos de valores do sítio. No terreno, há um sobrado de 2 andares, rodeado por várias árvores frutíferas, um poço de água subterrânea e uma horta com várias variedades de verduras e legumes. Por ser uma propriedade afastada da cidade, os vizinhos mais próximos moravam a mais ou menos uns 4 quilômetros de distância. Mas a energia elétrica e sinal de celular, que fica caindo o tempo todo, impossibilitando o acesso à internet. A paz impera acompanhado de cantos de pássaros nas proximidades do sítio. Existe uma enorme mata, praticamente fechada, com vários animais quadrúpedes e rastejantes, e um riacho que nasce de uma cachoeira com muitas espécies de peixes que passa por dentro do terreno do sítio, a uns 15 minutos da casa andando a pé. No final da tarde de sexta-feira, um carro deixou os visitantes na frente do portão de entrada do sítio. Pendurada na estrutura de madeira que cobria o portão, de 2 partes de madeira, havia uma placa, também de madeira, com o nome da propriedade entalhada: Sítio Lua Cheia. Eric era alto, 1,75 m, moreno claro, usa óculos de descanso. Carla tinha 1,60 m, é loira de olhos azuis e com cabelos na altura dos ombros. Alana, 1,65 m e meio ruiva, de pele clara e um pouco medrosa. Os outros 2 são mais decididos e destemidos, só acreditam no que vem. Eles seguiram pelo caminho de pedras, de 100 metros que levava à frente da casa. As anfitriãs, Julie e Natália, estavam na frente da casa, embaixo de uma goiabeira, que por sinal tinha muitas frutas maduras. Julie aparenta estar na faixa dos 40 anos, mas diz que não passa dos 30. É morena de cabelos compridos e ondulados. Natália é morena, 1,60 m, cabelos compridos, tem uma personalidade mais atrevida e controlada. E assim como sua prima, Alana, tem a mesma idade dos visitantes, 16 anos, e foi matriculada na mesma turma, isto porque sua mãe, Julie, fez uma encenação digna de um Oscar para conseguir uma vaga na escola para a filha. Depois dos cumprimentos aos visitantes, os visitantes pegaram goiabas dos galhos mais baixos e seguiram para dentro de casa. "Vocês já fizeram bananada com essas goiabas?" Brincando, perguntou Eric. "Não estamos no sítio do Pica-Pau Amarelo", respondeu Natália rindo. "A propósito, achei interessante o nome daqui. Sítio Lua Cheia. Foi você quem escolheu, tia?" questionou Alana. "Não, a escolha foi dos antigos donos, na época da construção desta casa. Se não me engano, este final de semana será de lua cheia. Quando a lua aparecer, vou mostrar a vocês o motivo do nome deste sítio. Agora subam para guardar as mochilas. Quem quiser tomar banho, o banheiro fica na área de serviço." Enquanto os meninos foram guardar as bolsas no andar superior da casa, Julie foi preparar o jantar. Pouco tempo depois de Natália levá-los para conhecerem os quartos, desceram e foram andar debaixo das mangueiras nos fundos da casa. O chão coberto por uma grama bem verde e conservada, seguindo a fileira de mangueiras ao lado da área de serviço nos fundos, havia 2 placas fotovoltaicas, medindo aproximadamente 3 metros quadrados, cada uma apoiada em uma espécie de pilastra de aço de 1,50 m de altura. Ao se aproximarem dos painéis, Natália disse que eram placas de energia solar
que eles já tinham visto nos livros e em fotos, mas nunca pessoalmente. No sítio, a energia elétrica é usada pelos aparelhos que mais consomem energia, como máquina de lavar, aparelhos de som e de DVD, computador e televisores e geladeira. Já a energia solar é usada pelos eletrônicos que menos consomem, como lâmpadas, bomba de água e outros. O sol estava quase desaparecendo, atrás das árvores, que faziam enormes sombras no quintal. Os meninos aproveitavam a belíssima paisagem para tirar várias fotos próximo às árvores e debaixo delas. Logo que não havia mais a luz do sol, enquanto um tomava banho, os outros tiravam mais fotos, dessa vez dos periquitos que pousavam nas goiabeiras da frente da casa. Até gravações foram feitas desses pássaros, brincando com as goiabas e emitindo seu canto admirável. Enquanto jantavam, os meninos comentavam sobre o recesso da Semana Santa. Com isso, Julie disse que não sabia que cada ano era uma data diferente. Carl estava sentado do lado de Julie. Levantou-se pegando o calendário que estava pendurado na parede e mostrou a ela. Vamos ver aqui. Nesse ano de 2016, o outono inicia no dia 21 de março. A primeira lua cheia depois dessa será no dia 23, uma quarta-feira, certo? O próximo domingo é 27 de março, domingo de Páscoa. Isso faz com que todas as comemorações relacionadas também mudem de data, como o Carnaval e a Quaresma. Exatamente sabendo da data da Páscoa, 27 de março. É só voltar 47 dias e teremos uma terça-feira de Carnaval no dia 9 de fevereiro. Obviamente, a Quaresma começa um dia depois, na quarta-feira de cinzas, dia 10 de fevereiro, e acaba um domingo antes da Páscoa, no domingo de Ramos, dia 20 de março. Depois do jantar, Julie os convidou para segui-la à varanda do andar superior, levando com a ajuda de Natália uma garrafa de café com leite e um pote de biscoito de sal. Na varanda há uma mesa de centro de madeira e um barco antigo e 3 cadeiras de plástico, nos quais todos se acomodaram. A leve brisa da noite tornou o momento mais agradável e fresco. Nesta noite de sexta-feira, a enorme lua cheia iluminava a varanda e uma parte do quintal em que as sombras das árvores não conseguiam cobrir. Respondendo à pergunta de hoje à tarde sobre o nome do sítio Lua Cheia, esse sítio foi comprado em um período de lua cheia, em algumas estações do ano. Como acontece no outono, a lua cheia aparece bem grande, como se fosse só para o sítio, e fica iluminando como se fosse dia. Já passava das 10 horas da noite. Da varanda era possível ver uma casinha, atrás das árvores fora do cercado do sobrado, a uns 400 metros de distância. Curioso, Eric perguntou e a resposta veio de Julie. Vejam ali, quem mora naquela casa? É a casa de um empregado do sítio. Ele mora aqui há um bom tempo, desde a época dos antigos donos. E o que ele faz? Bem, colhe as verduras e os legumes e as frutas para entregar aos compradores. Verifica o sistema de irrigação da horta. Separa os ovos das galinhas para vender. As alimenta, tira leite das vacas. Mas os donos anteriores venderam quase todas as galinhas e só restou uma vaca leiteira. Ele é muito agradável. Só acho que há alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Aqueles dois não venderiam esse paraíso se não tivessem medo de alguma coisa ou de alguém. Não há do que ter medo, Natália. Provavelmente tentaram roubar o sítio e eles decidiram se mudar para a cidade. Foi uma pena eles terem se mudado daqui. Os visitantes se serviram e ficaram observando a conversa. Meninos, não deem ouvidos, ela tem uma imaginação muito fértil. Agora cismou que há um lobisomem rondando o sítio. Eric interrompeu a conversa, indicando que não acreditava naquele ser fantástico. O lobisomem não passa de uma lenda que veio da Europa no século XIX, com os portugueses que colonizaram o Brasil. Vejam só, porque os lobisomens só aparecem na Quaresma. Eu mesma respondo, porque é uma lenda apoiada pela igreja. Exatamente, só não posso afirmar que a igreja criou a lenda,
mas a nossa querida instituição religiosa sempre educou, entre aspas, as pessoas através do medo. E os próprios padres diziam que os pais tinham que batizar seus filhos porque os lobisomens gostavam de atacar bebês pagães. Pelo que sei, esta lenda pode ter sido originada na Europa. Como Eric disse, a mitologia da Grécia Antiga fez referência ao licantropo, um ser lendário. De acordo com os mitos, um homem pode se transformar em lobo em noites de lua cheia e só volta ao normal pouco antes do dia amanhecer. Julie concorda em partes com o que ouve, seguida por Eric e Carla. As pessoas mais velhas afirmam que existem algumas, até que já viram ou foram atacadas. Certo que é uma lenda, mas alguma coisa pode ter feito essas pessoas acreditarem na existência do tal lobisomem como um possível ladrão para assustar. Eu mesmo não acredito. É cientificamente impossível um homem sofrer uma transformação desta forma. Isso só acontece na ficção e na imaginação de pessoas supersticiosas. O empregado disse que já viu um lobisomem aqui e me confessou que foi o motivo da venda do sítio. Ele também me disse que na quaresma passada, um dia, a horta amanheceu toda pisada, várias galinhas espedaçadas, marcas de garras na porta dos fundos e que o bicho entortou o suporte do painel de energia solar. Natália entrou na conversa relatando alguns fatos recentes. Não foi só na quaresma passada. Como explicar, mãe? O barulho no galinheiro ontem de madrugada pode ter sido uma raposa. E aqueles pelos nos fios de arame na cerca lá perto do riacho. Pode ter sido a mesma ou outra raposa tentando atravessar a cerca para atacar as galinhas. Não me convenceu, nunca vi raposa de pelo escuro. Ouvindo aquelas suposições, Alana ficou tentando não acreditar nas insinuações feitas por Natália. Você quer dizer, Natália, que há um lobisomem rondando esta casa? Alana, não sei mais em que acreditar, mas alguma coisa muito estranha está acontecendo aqui. No decorrer da conversa, Eric falou que a lenda se refere à metamorfose em lobo em noites de lua cheia, não necessariamente na quaresma. Alana e Carla comentaram sobre as versões da lenda seguidas por Natália e Julie. O relógio marcava quase 23h30. Em meio a tantas histórias de lobisomem, não sobrou nenhuma gota de café e o pote de biscoitos estava vazio. Todos foram para os seus dormitórios, que ficavam no andar superior da casa. Julie foi para o seu quarto. Alana e Carla seguiram para o quarto de Natália. E Eric foi para o outro quarto, ao lado do das meninas, dormir sozinho. Por volta da meia-noite, Alana disse ter ouvido pisadas no lado da casa. Carla e Natália afirmaram não terem ouvido nada. Elas se ativeram ao silêncio da noite e também tiveram a impressão de ouvir passos pesados indo para os fundos da casa. As três se levantaram, com a luz apagada, e foram para a janela de guilhotina que estava aberta para entrar o vento suave da noite. Os galhos de algumas árvores do lado da casa estavam na altura do andar superior. Por causa disso, as sombras criadas pelas árvores maiores, não era possível ver o que passava por baixo. Só se poderia ver se fosse de dia. Não se ouviram mais as pisadas, mesmo sem ver nada. Elas sussurraram alguma coisa. Em seguida, ouviram o barulho da porta do galinheiro sendo arrombada e as galinhas começaram a gritar. Alana e Natália ficaram pasmadas, mas Carla ainda continuou cética. O quarto em que Eric estava tinha janelas viradas para os fundos, onde fica o galinheiro. Quando ouviu os passos pesados, também com as luzes apagadas, foi para a janela. Mesmo com a sombra das árvores, viu um vulto preto, derrubando a porta e entrando no galinheiro, e ouviu barulhos feitos pelas galinhas. Era algo parecido com um animal andando nas patas traseiras, e aparentemente peludo. A silhueta era um pouco mais alta e mais forte do que um homem normal. Enquanto tentava não acreditar no que poderia estar vendo, um possível lobisomem olhou para a porta do quarto e viu a câmera digital em cima da mochila. Correu para pegá-la e voltou para a janela. Ligou e começou a tirar fotos com flash,
com o intuito de atrair a atenção do ser. Vendo os reflexos dos flashes, as meninas foram para o quarto de Eric a passos rápidos, mas sem fazer barulho, pois Julie estava dormindo e elas não queriam acordá-la. Poucos segundos depois, o vulto saiu correndo pela única porta do galinheiro, seguindo para os lados do riacho. As meninas afirmaram terem visto o focinho e as garras, mas Eric estava acompanhando pela tela da câmera e só conseguiu ver um bicho peludo. A claridade da câmera não alcançou o monstro, e em todas as fotos só se podia ver um vulto mais escuro e meio distorcido. Depois desse fato, as meninas voltaram para o quarto, em silêncio, e todos foram dormir. Natália e Alana estavam meio assustadas, mas Eric e Carla continuavam sem querer acreditar no que seus olhos viram. Neste momento, o relógio marcava 00:40. No dia seguinte, sábado, desceram cedo para a sala de estar. Antes das 7, Julie se levantou para preparar o café da manhã e, ao aproximar-se da escada, ouviu uma mini confusão na sala. Ela desceu perguntando o motivo da gritaria. Continua. Uma boa noite a todos e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.